Lei 11.608, de 29 de dezembro de 2003, dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense. Capítulo 1 da taxa judiciária. Artigo 1. A taxa judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense devidas pelas partes ao Estado nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos, passam a ser regida por esta lei. Artigo 2. A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de astas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na imprensa oficial. Parágrafo único. Na taxa judiciária não se incluem 1. As publicações de editais. 2. As despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 3. As despesas postais com citações e intimações. 4. A comissão dos leiloeiros e assemelhados. 5. A expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remissão e a reprodução de peças do processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. 6. A remuneração do perito, assistente técnico, avaliador, depositário, tradutor, intérprete e administrador. 7. A indenização de viagem e diária de testemunha. 8. As consultas de andamento dos processos por via eletrônica ou da informática. 9. As despesas de diligências dos oficiais de justiça, salvo em relação aos mandados: a. Expedidos de ofício. B. Requeridos pelo Ministério Público. C. Do interesse de beneficiário de assistência judiciária. D. Expedidos nos processos referidos no artigo 5, incisos 1 a 4. 10. A despesa com o desarquivamento de processo físico ou digital no arquivo geral do tribunal ou em empresa terceirizada é fixada em 1,212 unidade fiscal do Estado de São Paulo, UFESP, e para processo arquivado nas unidades judiciais é fixada em 0,661 UFESP. 11. A obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do Cadastro de Registro de Veículos via Infojude, Bacenjude e Renajude ou análogos, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. 12. A obtenção das informações cadastrais do sistema Serasa-Jude, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. 13. Todas as demais despesas que não correspondam aos serviços relacionados no caput deste artigo. Artigo 3. O valor e a forma de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça, não incluídos na taxa judiciária, serão estabelecidos pelo Corregedor-Geral da Justiça nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 19 do Código de Processo Civil, respectivamente. Capítulo 2. Da forma de cálculo e do momento do recolhimento da taxa. Artigo 4. O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 1. 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição
ou, na falta desta, antes do despacho inicial. Essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição. 2. 4% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou nos processos de competência originária do tribunal, como preparo dos embargos infringentes. 3. 1% ao ser satisfeita a execução. Parágrafo 1º. Os valores mínimo e máximo a recolher-se em cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores equivalerão a 5 e a 3.000 UFESPs, Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso 2 será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado equitativamente para esse fim, pelo juiz de direito, de modo a viabilizar o acesso à justiça, observado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3. Nas cartas de ordem e nas cartas precatórias, além de outras despesas ressalvadas no parágrafo único do artigo 2, o valor da taxa judiciária será de 10 UFESPs. Parágrafo 4. O Conselho Superior da Magistratura baixará provimento fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais para fins de citação e intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de interposição de recurso, como previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. Parágrafo 5. A petição do agravo de instrumento deverá ser instruída com o comprovante do pagamento da taxa judiciária correspondente a 10 UFESPs e do porte de retorno, fixado na forma do parágrafo anterior, nos termos do parágrafo 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6. Na ação popular, a taxa será paga afinal, artigo 10 da Lei Federal 4.717, de 29 de junho de 1965. E na ação civil pública, na forma prevista no artigo 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 7. Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio e outras em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 1031 do Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela, considerado o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos. 1. Até R$50.000, 10 UFESPs. De R$50.001 até R$500.000, 100 UFESPs. De R$500.001 até R$2 milhões, 300 UFESPs. De R$2.001 até R$5 milhões, 1.000 UFESPs. E acima de R$5 milhões, 3.000 UFESPs. Parágrafo 8.
No caso de habilitação retardatária de crédito em processo de recuperação judicial e de falência, o credor recolherá a taxa judiciária na forma prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 4, calculada sobre o valor atualizado do crédito, observados os limites estabelecidos no parágrafo 1º. Parágrafo 9. Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal, GCRIM, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: a. Nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 UFESPs será pago, afinal, pelo réu se condenado. B. Nas ações penais privadas, será recolhido o valor equivalente a 50 UFESPs no momento da distribuição, ou, na falta desta, antes do despacho inicial, bem como o valor equivalente a 50 UFESPs no momento da interposição do recurso cabível, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 806 do Código de Processo Penal. Parágrafo 10. Na hipótese de litisconsórcio ativo voluntário, além dos valores previstos nos incisos 1 e 2, será cobrada a parcela equivalente a 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, UFESPs, para cada grupo de 10 autores ou fração que exceder a primeira dezena. Parágrafo 11. Nos casos de admissão de litisconsorte ativo voluntário ulterior e de assistente, cada qual deverá recolher o mesmo valor pago até aquele momento pelo autor da ação. Capítulo 3. Do diferimento e das isenções. Artigo 5. O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução, quando comprovada por meio idôneo a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial. 1. Nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos. 2. Nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros. 3. Na declaratória incidental. 4. Nos embargos à execução. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. Artigo 6. A União, o Estado, o município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público, estão isentos da taxa judiciária. Capítulo 4. Da não incidência. Artigo 7. Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes causas: 1. As da jurisdição de menores. 2. As de acidentes do trabalho. 3. As ações de alimentos em que o valor da prestação mensal não seja superior a 2 salários mínimos. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 8. Alterado para mais o valor da causa, a diferença da taxa será recolhida em até 30 dias. Parágrafo único. O recolhimento da diferença da taxa será diferido para final quando comprovada por meio idôneo a impossibilidade financeira de seu recolhimento, ainda que parcial, no prazo referido no caput deste artigo. Artigo 9. O montante da taxa judiciária arrecadada terá a seguinte destinação: 1. 10% para custeio das diligências dos oficiais de justiça indicadas no inciso 9 do parágrafo único do artigo 2 desta lei. 2. 30% para custeio das despesas com pessoal no âmbito do Tribunal de Justiça.
3. 60% ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, instituído pela Lei 8.876, de 2 de setembro de 1994. Artigo 10, revogado. Artigo 11, revogado. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004, revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas nas leis 4.476, de 20 de dezembro de 1984, e 4.952, de 27 de dezembro de 1985.